A partir de agora, eleve sua vibração. Com você, Fábio Ricardo, o médium das águas. Ó querido ser de luz, que diante de todos os mistérios que nos leva e nos guia, buscamos sempre as respostas vinda de dentro de cada um de nós, atribuindo às vezes a um nome, a um código, mas nós sabemos que é a presença do todo dentro de cada um de nós que habita em uma consciência uníssona e plural, acaba trazendo o despertar para as nossas vidas. Que nesta noite nós possamos encontrar as respostas dos mistérios da nossa alma, sejam eles por intermédio do que for, para que assim nós possamos ter a certeza de que estamos no caminho certo. Que assim seja, assim é, assim se faça. Amém. Boa noite, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui. Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, psicanalista, benzedor, oraculista, e estou aqui de segunda a sexta com vocês, aqui através da SDP TV. Toda quarta-feira também estou na Astral TV, às 6 horas da manhã, e na Vibe Mundial. E trazendo sempre algo que possa mexer realmente com você, que possa despertar em você algo que está aí guardadinho e que você precisa entender. Às vezes é aquela gotinha que falta para transbordar e reverberar uma enchente de bênçãos na sua vida. Se você deseja entrar em contato comigo, o telefone é o 11 93262 6446. Por meio desse contato, você pode fazer perguntas objetivas através dos oráculos e agendar consultas também. E as redes sociais, @Fábio Ricardo Médium, onde você pode conhecer ali o meu trabalho. Tem muitas postagens em todas elas e live também às 20 horas, de segunda a sexta. Então é só ficar atento aos nossos status, às nossas postagens, para saber onde eu vou estar e o que eu estarei apresentando para você. Lembrando que eu falo de São Paulo e em Bugaçu nós temos ali a Chácara Recanto Santa Maria, onde no segundo sábado de cada mês nós recebemos você às 9 horas da manhã para o benzimento presencial, coletivo, ali onde você vai sair daqui se sentindo muito melhor do que antes, melhor em todos os sentidos. E também os cursos de baralho cigano, dadomancia, boa do café, mesa radiônica de divórcio energético e harmonização de casal, dentre outros. Então, curso presencial e também online. Às vezes você está em outro lugar, assim como muitos estão fora do Brasil, e dá para agendar sim. Tá? A gente manda o material aí para você, de repente, da mesa radiônica. Você pode imprimir, plastificar, compra o restante que a gente... E aí a gente agenda o dia e é vitalício para tirar dúvida, vai estar sempre ali, ensina, você coloca em prática e vai tirando suas dúvidas com o passar do tempo até se sentir seguro de colocar em prática isso na sua vida. Então, muita informação, mas hoje nós temos aqui também a Voz do Além, que vai dizer qual é o tema que nós iremos tratar hoje com vocês. Boa noite, Fábio Ricardo. Boa noite, Boa pessoal. noite. O tema de hoje, Fábio Ricardo, é a mente e os mistérios. Na verdade, a gente vai estar falando sobre aquilo que você faz, que você dá um direcionamento para as pessoas quando elas estão com uns problemas aí que está tirando o sono.
É verdade, né? Quando nós falamos de mente, mistérios, Carl Jung, ele foi buscar respostas desse inconsciente coletivo, onde ele atribuiu a questão dos oráculos, ali, especificamente aqui, dos arcanos maiores do tarô, com representação dos arquétipos do nosso próprio inconsciente. Então, quando nós buscamos uma leitura, ainda que traga uma perspectiva, né, dentro de um trabalho mediúnico, para poder trazer uma leitura espiritual também, mas ele traz essa revelação do teu inconsciente. Às vezes as pessoas, diante de uma leitura, podem dizer, não, isso tem nada a ver comigo, mas se der atenção, vai perceber que dali a uns 2, 3 dias, uma semana, aquilo ali vai estar fazendo sentido, sim, para essa pessoa, onde ela acabou vivenciando aquela leitura. E por conta disso, já que nós vamos falar também dessa questão, ainda que nós tenhamos lido ontem também aqui com esse baralho, mas como nós estaremos falando disso, nós vamos deixar hoje de novo aqui os arcanos maiores. Outro dia nós fazemos com o baralho cigano. Então vai ficar aqui. E como que funciona? Eu tenho que escolher um monte, é isso? Então, gente, cada um de vocês aí, você pensa qual montinho que você quer. Vai trazer a mensagem para você aí, para o seu dia de amanhã, com certeza. Fábio Ricardo, quando a gente fala a mente e seus mistérios, e você disse do inconsciente, então quando eu for escolher um montinho 1, 2 ou 3, na verdade, meu inconsciente está buscando uma resposta para aquilo que eu estou precisando, é isso? Exato. Por isso que eu falo, não precisa fazer pergunta, porque assim como as cartas, ela sabe o seu inconsciente, o que precisa de resposta, o que precisa de um gatilho, da mesma forma, nós costumamos falar, né, que a água sabe os seus segredos. Mas hoje nós vamos nos ater aqui à questão desse oráculo. Então, dentro dos oráculos tem os búzios, o tarô, o baralho cigano, a hidromancia, a cera, a borra do café. Então, nenhum desses oráculos é sorte, eles são um espelho, é isso? Um espelho do meu inconsciente? Um espelho da alma, que é a nossa psique, o nosso inconsciente. Nós vivemos em emaranhamento quântico, é uma teia. É como você pensar assim, caramba, tem um satélite lá no alto que está guiando o meu carro, que eu estou saindo de um lugar para chegar em outro lugar, e ele está me dando aquela direção. Ao mesmo tempo, ele está mandando outras pessoas para outra direção, porque elas pediram, né? Então, o inconsciente, ele age dessa forma, e mesmo ele sabendo que você precisa encontrar uma saída, ele fala assim, olha, tem uma rota aqui mais fácil para você. Então, da mesma forma que acontece ali no seu GPS, acontece entre nós. É que nós vivemos numa dimensão que é tridimensional, e poucas pessoas conseguem trabalhar, por exemplo, o poder da mente, onde transmite, né, a sua mensagem telepaticamente. Mas em muitos casais nós percebemos isso. Um casal pensa numa coisa aqui, quando vê o outro está trazendo aquilo. Ou então o outro falou, caramba, está falando exatamente aquilo que eu pensei. Essa sintonia, ela acaba acontecendo. E as cartas trazem essa frequência. Bom, então quando eu peço para você fazer uma leitura para mim, na verdade esses oráculos, eles estão traduzindo símbolos com base nas minhas próprias verdades, é isso? Eles são símbolos, arquétipos, né? De outros símbolos que estão na nossa mente. Você já reparou que quando a gente sonha, a gente fala, caramba, porque vou falar os sonhos doidos da minha vida.
Quando eu sonho, eu posso sonhar com gente conhecida, mas vai ter sempre um artista ali no meio. É algo que acontece. Isso é um código, né, diante de algo que pode ser uma fantasia ou um desejo de ser ou agir como acontece ali com aquele indivíduo, aquele personagem ali na vida. Então, é algo que tudo tem um símbolo e as cartas, ela traz essa simbologia que vai estar dando um significado àquilo que você ainda não entendeu. Aí explica pra gente então. As cartas, elas mostram o que o seu consulente, o que eu quero, ou uma realidade? Ela vai mostrar a realidade. Tanto que o que acontece? Muitas vezes as pessoas ouvem aquilo que não quer. Então, ele vai mostrar a verdade. O que pode ocorrer? Nós costumamos dizer que as cartas não mentem jamais. Né? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram essa frase. E elas não mentem. Às vezes, a nossa interpretação ela pode estar ocorrendo de certa forma com ou uma interferência ou houve ali uma falha, tá? Porque o oráculo em si ele não depende de mediunidade, mas ela necessita dessa frequência. Então, se você é uma pessoa bloqueada, vou ali para ver se ele realmente sabe, você já está bloqueando, você já está impedindo de uma leitura ser feita, bem feita, mesmo que você não verbalize isso. Então, é importante a pessoa saber que quando ela chega, ela está dando permissão para que nós possamos acessar esse inconsciente e deixar esse canal fluido para que a leitura possa, assim, ser cada vez mais assertiva. Bom, e como que esse oráculo consegue acessar o nosso inconsciente? É o oráculo ou é a pessoa que está lendo? Então, você está aí do outro lado ou você está aqui presencialmente. Se você está presencialmente, existe algo muito bom, porque a gente embaralha as cartas, coloca e pede para você dividir isso em 2 ou 3 montinhos. Ali você já colocou a tua energia. Ali você já colocou. Perceba que foi embaralhado e você dividiu, cortou e a gente junta e ali vai tirando mediante aquilo que você quer saber. Por meio dessa energia que tudo acaba fluindo. Ah, mas e a distância? Eu não vou estar, mas a tua mente vai estar conectada, prestando muito bem atenção diante de tudo aquilo. E não existe distância para isso aqui, para aquilo que é quântico, né? Tudo nós podemos. Hoje, inclusive, a gente está aqui com o celular e eu estou atendendo uma pessoa no Japão, na Alemanha, do outro lado aí do mundo. Então, assim, de uma forma onde mesmo sendo hoje aqui um dia ou noite, e lá já é de manhã, já é o outro dia, mas, ou seja, não existe tempo e espaço. Espaço é geográfico somente, mas a gente consegue acessar essa frequência. Fábio Ricardo, lembra quando eu te perguntei se o oráculo mostra o que eu quero ou a realidade? Uhum. Porque muitas vezes quando você faz uma leitura, por exemplo, acontece muito isso. Quero saber se fulano volta para mim. Aí você diz não, mas a pessoa não aceita o não. É verdade. O que que faz? O que que acontece quando o oráculo diz não e eu quero sim? Bom, eu digo que cada um é dono do seu destino. Você pode insistir, você pode buscar, vou fazer uma amarração, porque eu quero essa pessoa para minha vida, nem que seja para pisar, mas eu quero essa pessoa na minha vida. Gente, eu enfrento muito isso. É um direito. É um direito que assiste a cada um. Mesmo buscando uma resposta,
não sendo a resposta que você queira, mas você tem o direito de sofrer se você quiser, mesmo achando que é o único caminho para você ser feliz. E isso acontece muito, tá, pessoal? Nas consultas, isso é uma coisa que muito acontece, principalmente com as mulheres. As mulheres, elas querem, né, aquele parceiro, aquela parceira, de qualquer jeito, não importa. Então, assim, eu costumo, inclusive, falar que eu trabalho com energias, né, de alguns trabalhos de adoçamento, de quebra de maldição, de abertura de caminho. Não trabalho com amarração, porque não que eu não acredite na amarração, eu não acredito que esse seja o caminho para alguém ser feliz. Mas se esse for o caminho que a pessoa escolhe, aí a gente fala, procura outra pessoa que com certeza vai poder te ajudar. Fábio Ricardo, quem escolheu o Montinho 1? Vamos lá, montinho 1. Eu vou até tirar do meio, não vou nem tirar de cima. Ó, tirar aqui uma cartinha no meio. Dependurado. Olha, para quem escolheu essa carta, está mostrando uma pessoa que às vezes está presa naquilo que, porque quer, está sendo teimosa consigo mesmo, sabe? Não se desapega das coisas porque não quer. Então, um recado para você refletir para o dia de amanhã, tenta desapegar um pouco das memórias, do passado, ou de alguém, ou de uma situação. Tenta ser mais livre, usa o dia com mais fluidez. Montinho 2, quem escolheu? Quem escolheu o montinho 2, eu vou pegar a carta lá de baixo. Justiça. Olha, uma carta que fala da necessidade de busca de equilíbrio, mas que também tem que rever o quanto você de repente está apontando ou vai apontar no dia de amanhã o outro, querer acusar, ou aquilo que você pode acabar sendo também acusada, né, apontada por alguém. Então, é ter consciência da busca do equilíbrio e se afastar de qualquer situação que possa gerar algum tipo de conflito. Montinho 3, quem escolheu? Montinho número 3, eu vou tirar de cima. A força. Carta da força, uma carta para quem pediu o montinho número 3, que expressa uma sabedoria incrível e também que fala da vaidade, daquilo que você tem que olhar para você e se sentir bem, mas ao mesmo tempo, às vezes, tem alguma coisa que pode impedir isso, mas é importante que você tenha coragem, força e fé, não deixar que qualquer pensamento ou qualquer pessoa tire o seu brilho. De modo geral, por que as pessoas escolhem os oráculos para responder para elas? Por exemplo, meu financeiro vai melhorar, meu casamento vai melhorar, minha vida financeira, eu devo trocar de emprego. Por que elas procuram a leitura? Olha, eu acredito que a leitura, através dos oráculos, é o meio barato de você encontrar respostas que você já sabe. E também é um caminho onde, assim, vou fazer terapia, não, eu vou ali, o Fábio Ricardo Médium é muito bom, eu vou ver a leitura que ele me dá, o conselho que ele me dá para isso. Uma questão de confiança, não é uma questão de fé, tá bom, gente? Você não precisa ter fé em nada aqui, em nenhum oráculo, apenas é aquilo onde você precisa se colocar à disposição para obter uma resposta, um direcionamento, um conselho que pode muito te ajudar diante desse. Quantas pessoas eu já atendi que fizeram leitura, pediram conselho, eu dei a resposta e a pessoa continuou persistindo na situação e depois falou assim, olha, você falou que era para eu sair desse emprego, buscar, que eu corri o risco de ser demitida e eu fui demitida, um exemplo, tá? Então isso acontece demais. Então não é dizer que
eu ou qualquer outro oraculista, médium, nós somos 100%. Não, nós não somos. Como eu falei, podem ocorrer interferência quando esse emaranhamento aí não tem alguma interferência. Mas, de modo geral, as orientações, elas estão ali. Sejam pelas cartas, búzios, hidromancia, seromancia, borra do café, da domancia, não importa o oráculo, existem outros, Xing, dos ossos, tem o oráculo dos 12 reinos da Jurema, tem a geomancia, ou seja, o que não falta é o oráculo aí que acessa o seu inconsciente. E a leitura de oráculos? Tem pessoas evangélicas que buscam a leitura com você, e não só com você, com outros, pessoas católicas, umbandistas, né? De um modo geral, todas as pessoas, algumas no sigilo e outras não. Mas quando a pessoa faz uma pergunta para você e você dá a resposta para ela busca um direcionamento, uma direção. E o que acontece exatamente quando a pessoa sabe a resposta, ela diz, eu entendi, mas eu não vou por esse caminho. Isso tem a ver com karma? Às vezes tem, tá? Porque vamos pensar que seja ali uma situação de relacionamento. Vamos pegar relacionamento que é muito mais comum. A pessoa é vista ali, ó, não tem caminho. Não tem. Você está se iludindo dentro desse caminho, mas eu quero continuar isso e eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para isso. Eu digo, eu não faço. Então, por exemplo, você faz um adoçamento para mim? Não tem caminho. Mas eu quero que você faça. Aí, ou seja, eu já disse que não tem. A pessoa quer insistir, a gente vai e faz. E chego até a orientar a pessoa, olha, se eu tiver certo em relação a isso, você vai ver que vocês vão brigar muito mais. E assim já aconteceu várias vezes, situações já até ter que parar na justiça depois de tanto insistir numa situação que não era para ser. Mas cada um tem o seu direito de escolha. Fábio Ricardo, e para as pessoas que querem fazer uma consulta com você, como que faz? Quais são as consultas que você tem? Então vamos lá. Fábio Ricardo Médium em todas as redes sociais. Então, esse é um dos caminhos. O telefone de contato 11 93262 6446. Por meio do telefone, você pode tanto fazer perguntas objetivas, tá? Onde eu envio um vídeo para você com a leitura, e aí você escolhe um dos oráculos, cartas, búzios, tarô, o bola de cristal, jogo de búzios, hidromancia, seromancia, borra do café, tem lá toda a lista. Ou pode agendar uma consulta também, aí de 30 minutos, que é muito proveitosa, e a consulta é também de 60 minutos. Então é só entrar em contato no telefone 11 932 62 6446. 11 932 62 6446. Fábio Ricardo, a leitura que mais faz é se ele volta para mim, ela volta para mim. Tem várias pessoas aí que vão se conectar com essa resposta. Vamos fazer uma tiragem para essas pessoas? Se de repente essa leitura vai fazer sentido para você. Vamos ver aí. Então vamos lá. A pergunta é: ele ou ela volta para mim? É importante, inclusive, aproveitar o ensejo para dizer o seguinte: quando você faz uma pergunta objetiva ou vai numa consulta, lembre-se, você quer saber de outra pessoa, é importante que você saiba o nome da pessoa e a data de nascimento.
Por quê? Porque esse é o DNA energético dessa pessoa. Se você não conhece, não sabe essa informação, o que você sabe? Por que você quer saber? E uma outra situação é, nunca se deve saber da vida dos outros. Eu quero saber do meu ex, que se ele vai continuar muito tempo com a atual dele. É um problema da vida dele. Você tem que cuidar da sua e procurar realmente saber se vem alguém novo para você ou se ele vai voltar para você. Aí pode, mas saber se ele vai terminar com a outra coisa, não. Isso eu sempre aconselho a não fazer, porque você está querendo saber da vida de terceiros que não dizem respeito mais a você. Então vamos se conectar novamente, respira fundo. Vamos ver se essa resposta faz sentido para você. Ele ou ela volta para mim? O jardim. Olha, precisa ainda se encontrar para que isso aconteça. A cigana. E depende muito de você, literalmente. As cartas. Vai demorar, viu? Vai demorar. O caminho. É algo de encontro. Eu não vejo o sol. Tanta certeza. Tem coisas que precisam ainda ser descobertas, ficar mais claras, ou você se amostrar para poder ter essa resposta, essa possibilidade aí. Mas, por enquanto, o que mostra é uma abertura muito forte para o diálogo. O mago. Olha aqui. Você, tá? Às vezes pode estar pensando até, será que eu faço uma magiazinha ali, alguma coisa? Ou está precisando realmente de ajuda para poder resolver essa situação. Às vezes de alguém que conheça. A imperatriz. Tá? Aqui, ó, a imperatriz mostrando que essa outra pessoa pode ter alguém, ou até, ou está namorando, ou está ficando com alguém. Ele tem aí alguma situação. O enamorado. Ó, aqui fala de um triângulo, né? São um homem dividido entre duas mulheres. Então, está batendo com o que eu falei. O louco. E aqui o louco, olha só. Voltar é uma aventura que não traz nenhuma condição positiva para vocês. Até porque pode haver encontros, se esbarrarem em tudo, mas essa pessoa parece já ter uma outra pessoa aí, e não mostra aqui uma situação de romance. Então, assim, ainda que haja possibilidade de encontro, não existe aí muita possibilidade de realmente consolidar. Lembrando que uma consulta, seja de pergunta objetiva, uma consulta um pouco mais ampla, ela tem um caminho de 6 meses a 1 ano. Fábio Ricardo, chegou a hora de você se despedir. Oh, que peninha, mas amanhã tem mais. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Desejo a todos paz eterna e muita luz e um excelente final de noite. Até amanhã.